Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de matemática, a segunda aula remota da segunda unidade, que é referente aos números racionais. Então, nós temos aí que o conjunto dos números racionais é constituído por números inteiros, que são os positivos e os negativos, os números decimais, as dízimas periódicas, compostas e simples, né? E as frações. Utilizamos esses números para representar quantidades e medidas. Os conjuntos dos números naturais e inteiros fazem parte do conjunto dos números racionais. Na reta numérica, podemos representar esse conjunto da seguinte forma. Então, nós temos aí uma reta numérica, né, e uma breve representação dos números racionais. Então, vimos aí também que os números racionais engloba tanto os naturais quanto os números inteiros. Por isso que aí aparecem números inteiros, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2, mais 1, mais 2, que também são naturais. E aparece também os números decimais, certo? 2,5, 1,5, e outros decimais aí, e aparece também dízima periódica, que é o caso desse 2,5 com esse tracinho em cima do 5, que é a indicação de que é uma dízima periódica e que o período é o número 5. O 5 é o número que vai estar se repetindo, ok? Tem um errozinho aí nessa figura que está aparecendo mais 2,5, que aqui seria menos, tá? Eu peguei a figura e não observei que tinha um erro nela. Aí é um menos. Lembrando que todos os números que estão à esquerda do zero são negativos e todos os números que estão à direita do zero são positivos, ok? Então, o zero é essa referência aí da separação dos números negativos e dos números positivos. O conjunto dos números racionais é representado pelo símbolo Q. Então, nós vimos que nos naturais é representado por N, nos inteiros é representado por Z, e agora nos números racionais é pelo Q. Por que Q? Esse Q vem da palavra quociente. A relação de inclusão é estabelecida com os conjuntos dos números naturais, N e inteiros Z. Observe o diagrama a seguir. Então, nós temos a imagem aqui de um diagrama, que é a representação de uma outra forma de representar os conjuntos, né? Nós podemos representar daquela forma como estava lá na reta, ou entre chaves, os números dentro, ou na forma de diagrama. No diagrama aqui, ó, eu tenho o menorzinho, que é dos números naturais, que está contido dentro desse, com a linha verde, que é o conjunto dos inteiros, que está contido dentro do conjunto dos racionais, que é esse maior, tá? Então, todos esses números que estão aqui dentro fazem parte dos racionais. Isso aqui são subconjuntos. Z é subconjunto de Q e N é subconjunto de Z e de Q, consequentemente. Certo? Então, o conjunto dos números racionais é um conjunto maior, porque ele engloba os outros, tanto os naturais quanto os inteiros. Então, vocês estavam estudando o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros continuam sendo estudados, só que agora dentro do conjunto dos racionais, com um acréscimo dos números decimais, das frações e das dízimas periódicas. A definição formal aí de conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais pode ser representado da seguinte maneira: Q é igual a A sobre B, tal que A seja pertencente aos inteiros e B pertença a os inteiros não nulos, certo? Ou seja, A tem que ser um número inteiro e B tem que ser um número inteiro também diferente de zero. Porque na divisão o denominador não pode ser zero. Não existe divisão por zero. Tá? Então a condição aqui é essa, que A e B sejam inteiros, sendo que B tem que ser diferente de zero.
Essa é a forma, a definição formal dos números racionais. Então, todo número que pode ser escrito em forma de fração é um número racional. Mas um pode ser escrito em forma de fração? Pode. 1 sobre 1. Por quê? 1 sobre 1 é igual a 1. 5 sobre 1 é igual a 5, certo? Então, todo número pode ser escrito, todos os números inteiros e os naturais podem ser escritos em forma de fração, sim. Nessa definição, dizemos que o conjunto dos números racionais é composto por todas as frações de A por B, em que A é um número inteiro e B é um número inteiro diferente de zero, é aquilo que eu acabei de falar, certo? Então, só prestar atenção a esse detalhe, que o B tem que ser diferente de zero. Módulo ou valor absoluto de um número racional. Aí obedece a mesma regra dos números inteiros, tá? Então, módulo, que é esse símbolozinho, que é esse traço, o módulo de um número, eu tinha dito a vocês que ele é o quê? Ele é a distância, representa uma distância, então ele não pode ser negativo. Então, quando o número estiver dentro de um módulo, será o mesmo valor com ausência de sinal, tá? Então, módulo ou valor absoluto de um número racional é a distância ou o afastamento desse número até o zero na reta numérica. Então, a distância desse número, desse ponto até o zero, é o módulo. Então, se é distância, não pode ser negativo. Temos os exemplos aí. Menos 0,25, 25 centésimos, é igual a 25 centésimos. Que foi que saiu aí? O menos. E mais 1/3 é igual a 1/3, tá? Só que aqui no caso não teria problema se tivesse mais não, certo? Que a gente já viu também que todas as vezes que o número está sem sinal é porque ele é um número positivo, que ele não pode aparecer de forma alguma no resultado de um módulo, é um número negativo. Agora, se o sinal de menos estivesse fora do módulo, aí ele permaneceria no resultado, porque ele não estava dentro do módulo, tá? Mas qualquer valor negativo dentro do módulo deixa de existir. Quando dois números racionais de sinais contrários têm o mesmo módulo, eles são chamados opostos ou simétricos. Então, nós temos os exemplos de que mais 2/5 e menos 2/5 são números opostos. Nós vimos também na reta numérica dos números inteiros, tá? Que eles têm a mesma distância de zero até ele, só que em sentidos contrários. O negativo está para a esquerda e o positivo está para a direita. Então, mais 5 e menos 5, menos 20 e mais 20. Todos esses são números opostos ou simétricos. Menos 1 e mais 1. Quem é o oposto de menos 15? Mais 15, tá? Então, tem o mesmo valor, só que com sinal contrário. Representação na reta numérica. Como vai ser feita essa representação dos números racionais na reta numérica? Então, os naturais e os inteiros vocês já sabem como representar, certo? O que é que a gente precisa aprender a representar? Os números decimais e os números em fração. Como os números racionais são usados para representar frações de unidades, sua localização na reta numérica ficará entre as marcas dos inteiros, que representam precisamente unidades inteiras. Para aprender a representar frações, é necessário saber como interpretar as expressões como A sobre B. Tá? Então, lembrando que A é o numerador e B é o denominador. Por exemplo, considere a expressão 3/2. O número 2 no denominador mostra que devemos dividir as unidades em duas partes iguais, enquanto que o numerador 3 mostra que devemos pegar 3 dessas divisões a partir do começo. Então, isso sempre contando a partir do zero. Então, o que é o primeiro passo que tem que se fazer? Uma reta numérica, certo? E marcar os números inteiros. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Deixando um espaço razoável, né, entre os números inteiros. Por quê?
Porque nesses espaços entre os números inteiros é que a gente vai efetuar as subdivisões que representam o denominador para poder marcar esse ponto agora em forma de fração. Então, vamos olhar o quê? Quem é o denominador? Nesse caso, o denominador é 2. Se o denominador é 2, eu vou dividir esse espaço entre os números inteiros em 2, tá? Então, aqui, ó, entre 0 e menos 1, quantos espaços eu tenho? 1, 2. Fiz um tracinho no meio entre eles, para dividir em duas partes. Entre 0 e 1, duas partes. Entre 1 e 2, duas partes. Isso a gente vai fazer, tá? Até um valor que dê para marcar o meu ponto. Então, observo novamente o denominador. Se o denominador é 2, eu divido o espaço entre os números inteiros em duas partes. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou observar quem é o numerador? 3. Então, a partir do 0, eu conto 3 espaços. 1, 2, 3. 3 espaços, tá vendo? 1, 2, 3. E eu marco ponto. Então, aqui vai ser 3 meios. É simples. Só requer atenção, tá? Então, primeiro divide os números inteiros na quantidade de partes que representa o denominador. Depois, a partir do 0, observando o sinal como era positivo, foi a partir do 0 para a direita. Ponto a representação do numerador, que são 3 partes. 1, 2, 3 e acabou. Marquei o ponto 3 meios, pronto. É só isso. Isso é marcar na reta numérica uma fração. Outro exemplo. Menos 5 quartos. Se é negativo, já sei que vai ser à esquerda do 0. Quem é o denominador? 4. Então, o espaço entre os números inteiros, eu vou dividir em 4 partes. Pessoal, do 0 até o 1, eu dividi em 4 pedacinhos iguais. Lembrando que tem que ser partes iguais. 1, 2, 3, 4. 4 partes. De 0 até 1, eu tenho 4 partes. De 1 até 2, eu tenho 4 partes. De 2 até 3, eu tenho 4 partes. E assim sucessivamente. Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Nesse caso, eu só precisaria fazer do lado negativo, porque é um número negativo. Dividir o espaço entre os inteiros em 4 partes. Dividir. O que é que eu vou fazer agora? Marcar o 5. O numerador é 5. Então, a partir do 0, eu conto para a esquerda 5 partes. Certo? Ó, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Então, aqui eu venho e marco. Menos 5 quartos. E esse aqui é o ponto. Ok? Então, é simples, minha gente. É só ter cuidado e prestar atenção a quem é o denominador e quem é o numerador. Denominador divide o espaço entre os inteiros em partes iguais. E o numerador marca o ponto, contando os espaços a partir do 0. Tá? Então, é só observar bem. E quando os números são decimais? Quando é decimal é mais fácil ainda. A gente segue o exemplo de uma régua. A régua não é marcado de 0 a 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Fazer a comparação com a régua, para ser mais simples. E dentro desse centímetro tem uns tracinhos menores. Cada parte daquela é dividida em 10 partes menores, que são os milímetros, não é assim? Então, é isso que vai acontecer nos números decimais, tá? Observa a localização do número decimal 2,3. 2,3 é o mesmo que 2 centímetros e 3 milímetros, aqui seria. Então, o que é que eu vou fazer? É positivo? É. Então, vou marcar os pontos, né? Dos inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Esses espaços eu vou dividir em 10. Tá? Dentro de cada espaço aqui maior dos inteiros tem 10 subdivisões. Ó, um espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um inteiro.
Como é 2, eu vou direto, ó. 1, 2. Já sei que esse 3 aqui vai estar dentro desse espaço. Aí eu vou contar. 1, 2, 3. 2,3. E vai ficar exatamente aqui. Se eu tivesse 0,6, 0,6 é menor que 1. Então, vai estar dentro desse espaço aqui, ó. Então, 0,6 está entre 0 e 1. E eu vou contar 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele ficaria exatamente aqui. Então, para trabalhar com os números decimais, é muito mais fácil do que com as frações, porque vocês já têm o hábito de tirar medidas com a régua. E é o mesmo esquemazinho de fazer um desenho utilizando a régua, certo? Então, é mais fácil porque já é uma coisa que vocês têm o hábito de fazer. E as frações não, mas é fácil. Por aquele método ali, a forma mais fácil que tem de se marcar um número racional em forma de fração é aquela: dividir as partes inteiras de acordo com o denominador e contar a partir do zero os espaços de acordo com o numerador, certo? Então, é isso. Inicialmente, isso é a parte inicial, a introdução de números racionais, para depois, nas próximas aulas, a gente trabalhar as operações com números racionais, que vocês também já viram, né? No ano anterior, mas agora nós vamos ampliar esse conhecimento, ok? Então, só com essa parte de introdução, nós vamos fazer a atividade.